Olá, eu sou Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trago algo que é para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. E hoje é um episódio especial do Dia dos Namorados. E nós vamos falar de um amor maior, um amor que nunca deve terminar, aquele amor que deve ser renovado todos os dias, que é o amor próprio. E para falar sobre autoestima, saúde, beleza, autocuidado, eu trouxe uma convidada muito especial, a doutora Soraya Nascimento. Seja muito bem-vinda, Soraya. Olá, muito obrigada, Débora. Obrigada pela sua participação de falar desse assunto tão importante, né? Que o amor próprio, e no Dia dos Namorados, a gente abordar esse tema, eu acho muito importante. Estou muito feliz por estar aqui. Que bom, e que bom que deu certo, né? Que bom que deu certo. Que deu certo. São Paulo quer nos parar com a chuva, com a garoa, com frio. Com frio, mas nada para a gente. Nós somos resistentes. Doutora Soraya, me fala uma coisa. Como começou a sua caminhada na nutrição, na massoterapia? Quando que você percebeu que, olha, é isso que eu quero fazer na minha vida? Eu percebi justamente quando eu estava empreendendo. Eu sempre fui empreendedora. E eu estava com uma loja de roupas, mas eu percebia que aquilo já não me satisfazia mais. Sim. Então, eu não colocava aquela vontade, a vontade de acordar e ir lá. E eu sempre percebi que eu gostava de pessoas. Cuidar de pessoas, levar bem-estar para as pessoas. Então, fui fazer um curso de massoterapia há 16 anos atrás e comecei a cuidar das pessoas. E no decorrer das caminhadas dos 16 anos, antes disso, desde a minha adolescência, eu sempre gostei de cuidar da minha alimentação, fazer atividade física, preocupação com o corpo. Fiz dietas radicais? Fiz, né? Que eu vi que não são boas. E com isso eu fui aprendendo a me cuidar, a sempre ver o que é legal para mim, não só a parte da aparência, né, que a gente pensa em física, né, mas e o interno. Percebi no meio desse tempo que a saúde é importante antes da estética, antes de ter um corpo perfeito, que não existe corpo perfeito, existe corpo que você se sente bem, né? E aí, a partir daí que eu vi essa transição. Quando eu comecei com a massoterapia e ver o bem-estar daquelas pessoas que estavam na minha maca, o conhecimento que eu já tinha de tanto, né, colocar em prática a alimentação, eu percebi que havia necessidade de fazer a minha faculdade de nutrição para cuidar do ser humano como um todo. Uma coisa foi chamando a outra. Foi conectando. Conectando, né? isso. Então, é uma massagem, é uma drenagem, é um tratamento de rejuvenescimento, uma massagem facial, não importava. Mas ali, conversando, sempre aquela pessoa, sempre eu levava para ela, além do bem-estar, da saúde, mostrando todos os benefícios, né, de cada um, mas ali, a parte da alimentação mesmo. Sim. Então, é o que eu utilizo muito hoje, a nutrição funcional, alimentos anti-inflamatórios, qual a importância de fazer algumas mudanças no seu dia a dia, sem radicalismo. Isso, não é para fazer a dieta da lua e comer metade da lua, não. Não é para comer metade da lua, não é para fazer a dieta dos 60 ovos por dia, nada disso. Tem, inclusive, muito bom para a gente descontrair, doutora Soraya, porque, inclusive, tem um meme que é uma sequência de fotos que tá lá, como eu perder 20 quilos em uma semana. E as pessoas clicam, né? E não dá para clicar naquilo. Impossível, né? Mas todo mundo quer descobrir. Essas dietas que as pessoas fazem, né? Como você mesma citou, eu também já fiz. Eu lembro que eu fiz uma do corpo cetônico, que eu quase morri com essa dieta. Que era pra gente tirar tudo quanto era carboidrato e só comer proteína, né? Isso. Então, assim, as pessoas ainda são muito ligadas nisso hoje? Algumas pessoas são, mas é isso que é importante, o acompanhamento de um profissional. Porque fica uma dieta sem um acompanhamento, a pessoa vai lá na internet. Isso. Aí ela vê na internet, ela faz da cabeça dela. Muitas vezes ela começa, com... fica apática, às vezes tem tremores durante o dia, não sabe o porquê, porque está comendo errado, está fazendo um déficit calórico muito grande. Então, ela acaba tendo ali algumas reações, alguns efeitos. Perigoso. Ainda mais todo mundo hoje em dia tem uma vida corrida, precisa estar bem, precisa estar com disposição, a cabeça, foco, tudo, né? Então,
essas dietas realmente fazem bem quando você tem um acompanhamento, você sabe ali realmente o que você pode consumir, o que não pode, o que vai te fazer bem, o que não faz. Um exame que a gente pede, né? Sim. É muito importante para evitar uma deficiência de vitaminas e minerais, de repente suplementar. Isso, exatamente. Né? Eu tentei enganar meu médico esses dias, eu fui lá e eu falei, não, eu tô bem, tá tudo bem. Aí ele falou assim, não, tá tudo bem, então vamos ver mesmo, né? Vamos pedir exame de sangue. Tá tudo ótimo. Porque a gente, não, eu até falei assim, doutor Leonardo, também sou médica. Ele, você é médica, você é médica. Então a gente tem essa mania, né? Essa coisa é uma coisa muito do brasileiro, né? De querer dar um jeitinho, inclusive na saúde também, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre. Eu vejo sempre que você posta alguma coisa de algum parceiro, algum suplemento. E hoje, o que a gente tem no mercado? Porque a gente vê vídeos, creatina, tudo creatina é vida, creatina resolve todos os problemas, até os financeiros, né? É tudo. Creatina é psicólogo, devolve autoestima, é tudo, né? Exatamente. É sorvete de creatina, é pudim de creatina. Então, existem essas modas, né? Então, essas modas também trazem risco para a nossa saúde, né? E o que de verdade a gente encontra hoje no mercado? Hoje, no mercado, com essas parcerias que eu faço, maravilhosas, né? Nós temos, por exemplo, pessoas que precisam, né? Muita gente também está com um problema, por exemplo, na hora de suplementação. Um exemplo que eu digo do ômega 3. Então, tem pessoa que é vegana e tem pessoa que não é vegana. Mas tem ômega 3, quando ela consome, ela fica aquele gosto ela fica com um gosto de peixe esquisito na minha boca. Isso, exatamente. Então, a gente indica muito a clorela. Porque a clorela, ela vem da alga, das microalgas. Então, ela é um ômega 3 vegano. Então, a pessoa vegetariana ou vegana, ela pode estar consumindo. E a quem não é e tem esse problema com o gosto de alguns ômegas 3 aí no mercado, pode estar usando a clorela. Ela é anti-inflamatória, ela ajuda também, né, a nossa imunidade. Para o emagrecimento, ela é bom. Ela acaba sendo uma fonte ali de ferro. Tem uma vitamina B12, que muitos veganos têm deficiência. Então, ali também entra. Então, assim, ela é muito boa para suplementar. Né? Isso. E fora outras formas que tem, o famoso morosio, que o morosio ele vem da laranja moura, que é produzido numa região lá na Itália, para emagrecimento, para redução de medidas. Que beleza! Tem muita opção, né? Na Tem verdade, muita. né? Muita opção. É só se informar e fazer o protocolo direitinho. Certinho. Quando você faz, é isso que a gente sempre olha, né? Qual que é o seu foco objetivo? Hoje, muitas, né, pessoas, elas querem não só emagrecer, mas elas entendem, quando elas sentam na consulta, que eu preciso realmente cuidar da minha saúde e emagrecer com saúde. Ela vê a diferença. Olha. Então, aí, às vezes, a gente põe um suplemento, vamos acrescentar ali um magnésio ou um zinco, às vezes uma vitamina C. Vitamina D, não precisa nem falar quem mora em São Paulo. A maioria das pessoas suplementa porque não tem como atingir, né? Mas isso tudo é importante. Então, é um olhar holístico. A gente olha como um todo a pessoa. Olha, né? que bom, é ser cuidado mesmo, né? Isso é super importante. Eu até quero compartilhar uma experiência minha aqui. Eu perdi um bebê porque eu não tinha cálcio para formar ossos, né? Formei um bebê de gelatina. Isso foi em 2010. E na época, né, eu casada com um vegano, ele morou em Amsterdã, então ele sabia todo o protocolo de cuidar da alimentação dele, da saúde dele. E eu fazia o quê? Eu só comia macarrão. Eu tirei, né, a carne, sim, tirei a carne e não substituí nada. Eu lembro que uma vez ele fez um velório para um pedaço de bife que eu comprei, porque ele era vegano radical. Radical mesmo, isso que eu ia falar agora. Ele fez um velório radical, total. Ele fez um velório lá pro bife que eu comprei e era uma coisa assim, não, você tem que comer, mas ele sabia. Então, ele na época, né, ele utilizava as barrinhas de proteína, ele frequentava um restaurante lá no centro, que era um restaurante vegano que tinha várias opções, mesmo para aquela época, né? E eu não tinha nenhum... Eu fiquei, assim, com uma deficiência muito grande. Deu trabalho na época, viu? Deu trabalho para conseguir me recuperar, porque eu era só a casca, assim. Porque exatamente isso. Que nem você não vou ser vegano, mas muitas vezes as pessoas vão tirar tudo que é de origem animal. Isso. Né? Então, por exemplo, quando a gente não tem ali 100%, ninguém tem 100% de conhecimento. Mesmo a gente que é da área, a gente tem que ficar estudando, porque cada hora é uma novidade, né? Isso. Mas, assim, um exemplo, o mínimo que você tivesse, às vezes, colocar um leite vegetal,
né? Exato. Fonte de cálcio, verduras ali, muita verdura, salada. Isso daí já ia te ajudar, você não ia ter uma deficiência. Mas, para isso, a partir do momento que você quer tomar uma decisão sem o 100% do conhecimento, lógico que nós vamos ser falhos, vamos ficar com alguma deficiência. E depois vem a conta, né? Depois vem a conta. Vem a conta. Depois vem a conta. Agora, falando em conta, me fala uma coisa. As pessoas, elas estão, então, compreendendo mais a questão, não só estética, mas a questão da saúde como um todo, né? E ainda tem essa resistência de achar que contratar um nutricionista, achar que ter um acompanhamento, isso é caro. Elas ainda têm essa visão de que, não, nutricionista é só pra gente rica. Tem essa visão. Infelizmente, muita gente tem essa visão. Porém, eu falo assim, faça um comparativo. Você quer se cuidar, você quer estar bem. Porém, muitas vezes a gente vê a pessoa gasta horrores com fast food, com um monte de coisa. Aí não é caro. Chega lá o cartão dela, aquele absurdo só de coisas que estão fazendo ela engordar, inflamar o corpo, aumentando uma diabetes, aumentando o colesterol, um risco cardiovascular. Isso para ela não é caro. Aí ela pensa, uma nutricionista, se você passa um cardápio, uma reeducação alimentar, fazendo pequeno, sai muito mais barato, porque você não vai gastar depois com remédios, né? Você vai entender ali. Depois que você entende, você pode até esquecer a sua nutricionista. Você não precisa nem se lembrar que ela existe, entendeu? Mas, assim, você tem um caminho, porque a alimentação, muitas vezes, saudável, as pessoas também têm essa imagem. Nutrição é cara, ela vai fazer eu comer saudável e é caro. E não é verdade. Gente. Só o que você economiza ali, cuidando da sua saúde, tendo estética, o que você ia gastar em remédios são caríssimos hoje em dia, né? E ali você faz uma conta, você fala assim, bom, a conta aqui fecha melhor do que algo que eu achava que estava saindo mais barato. Sai mais em conta aqui do que ali. Porque o prejuízo é o decorrer da vida também. Sim, né? Verdade. Lá tá fazendo a poupança, né? Para sacar lá no futuro. No futuro. E vários tipos de doenças, principalmente essa questão da diabetes, né? Que é uma das coisas que as pessoas falam, não vai acontecer comigo. Quando você vê... Quando vai ver, a gente vai olhar os exames, e tem um tal do pré-diabetes, que a gente já fala que já tá ali, né? Mas, na verdade, a pessoa ela não quer mudar, ela não quer. Ela só vai entender isso quando ela realmente fala assim, estou com diabetes tipo 2. Quando ela for obrigada mesmo a fazer uma dieta forçada, e ela entende. E a diabetes tipo 2, a pessoa toma ali um remédio para controlar, né? Mas, assim, não é porque você toma um remédio que você tem que comer o que você quer o resto da sua vida. É verdade. Se você lá, comer bonitinho, fazer uma atividade física, se cuidar de verdade, muitas vezes a gente consegue melhorar tanto essa diabetes que chega assim a ser uma cura. É verdade. Uma coisa simples, mas as pessoas, não, eu prefiro fazer o que eu quero. E depois, muitas vezes, se sente até culpada. Porque quando chega no limite, ela chega culpada. Por isso que a gente cuida do emocional, do comportamental também. Sim. E esse aspecto emocional, assim, a pessoa, quando ela vai vendo o resultado na unha, no cabelo, na pele, como que é, assim, esse despertar? Ela fica feliz, né? Porque ali a gente resgata muito a autoestima da pessoa. E onde ela começa a entender o amor próprio. Porque muitas pessoas chegam até mim e não se olha nem no espelho. Nossa, já tá... Não consegue. Não consegue se relacionar numa sociedade porque tem vergonha de sair de casa, tem vergonha de ir em certos eventos, porque eu não me acho bonita, porque meu corpo não é assim, ou porque eu tive um parceiro que ele me humilhava muito, porque eu não era mais como eu era antes, aí vem uma separação e aquilo feriu a pessoa. Então, essas coisas a gente tem que trabalhar junto, né? Porque ali está ligado totalmente o emocional com a fome que a pessoa comer as emoções. Isso, é verdade. E aí é onde eu trabalho muito e entro nos meus protocolos com as massagens também. Porque ali o cuidado das massagens, o momento que a gente está ali também é o momento de uma terapia dela. Ela está conversando, ela está falando. Isso, colocando para fora. E eu estou ali como terapeuta, mesmo que eu tenha a parte da terapia holística, né? Isso. Que eu sou formada, que eu consigo ali também resgatar algo dentro dela, mostrar não é difícil, faça por você. Sim. Né? Não faça pelo outro. Mas o outro me feriu, deixa o outro. Se ele te feriu, perdoa. Deixa ele, segue sua vida, vai se cuidar, vai se amar. Vai vir um outro que não vai te ferir, vai te amar, vai te cuidar.
Mas você em primeiro lugar, né? Você em primeiro E lugar. se dedicar àquele momento, às vezes é 1 hora só, 2 horas por semana, mas é dela, né? Aquele momento dela. Olha, isso faz toda a diferença. E uma coisa que faz a diferença também, que eu quero usar essa hashtag Orgulho da Nutri. Orgulho da Nutri. Amei! Orgulho da Nutri. Então, e a parte dos cardápios? Conta pra gente um pouco dos cardápios, porque as pessoas também têm essa visão de caro. Tudo é caro. Aí você vai lá, você pega a feira, na hora da xepa, você compra um monte de opções, dá para fazer saladinha de berinjela, dá para fazer abobrinha, é a coisa da criatividade. As marmitinhas que você cria, né? Por exemplo, os vegetais. Vamos pegar o brócolis, um exemplo, né? Que eu acho que ele dá crocância ali, né? Pra você colocar no dia. Você pode comprar o brócolis mesmo, como você falou, na hora da xepa, que tá aquele preço maravilhoso, né? Lava o brócolis, pega uma bacia, corta ele. Tem um trabalho só, não precisa mais ter trabalho o resto da semana. Corta ele, a gente chama de branqueamento. Como é que é esse branqueamento? Você ferve a água, uma panela, ferve a água. Colocou o brócolis ali, ferveu, deixou 1 minuto, 2 minutos, desliga, coloca numa bacia cheia de gelo. Olha. Distribui em potinhas e congela. Durante a semana você tem suas porções já de brócolis. Você pode fazer isso com outros vegetais também, para não perder nutrientes. Olha que delícia. Tá vendo? É o conhecimento que faz toda a diferença. E a gente sofre, né? Por não ter conhecimento. E essas mudanças, deixando algumas coisinhas prontas. Por isso que eu faço assim, o cardápio, eu nunca entrego na hora da consulta. Eles todos são personalizados e individualizados. Porque eu preciso entender o que a Débora precisa. Quantas calorias você precisa para aquele dia, quantidade de proteína que você precisa, de carboidrato, para a gente não exceder o carboidrato ou uma proteína. A gente está de acordo. Vitaminas, minerais, você vai entrar com muitas verduras, frutas, legumes, tudo. E porque eu uso muita nutrição funcional, né? Que minha pós é em nutrição funcional, que eu amo essa parte, é comida de verdade, comida né? de verdade. E ali vai ser específico para você. Pode ser que dê certo para a vizinha? Pode ser, mas nem sempre. Porque o que você precisa consumir, às vezes é 1.500 calorias, talvez essa vizinha precise de 1.200. Então, o seu resultado com dela, se a gente cruzar e ela querer fazer a mesa, o teu resultado pode ser rápido, dela não. Isso. Então, é muito importante também tratar a família, né? Então, assim, uma casa que tem uma mãe, uma filha, as duas fazendo juntas, né? Uma mãe, um filho, um pai. Ou seja, tratar a família também é muito importante, né? Tem que ser. Primeiro sempre vem uma pessoa da casa, Isso, né? vai trazendo. Vai trazendo. E depois você faz com os outros, né? Muitas vezes a pessoa chega, principalmente quem é casado, né? Ai, mas o meu marido, ele não come isso. Meu marido gosta de comer isso. Então, pessoal, se você quer uma mudança, você tem que iniciar a sua mudança. Você não vai seguir sempre o seu marido. Ou vice-versa. Ou o marido chega e fala, minha esposa só come isso. Então, se você quer uma mudança, comece a mudar você. Tem que tomar decisão, Tem né? que tomar. Tem que tomar decisão. Eu quero melhorar, quero uma vida melhor, né? Exatamente. Vida melhor. E aí, quando tem essa mudança, e aí é o cozinhar junto que é gostoso. Você, né? Você estar junto, uma mãe e uma filha cozinhando junto. Tá ali conversando, é um momento especial. Sentem na mesa, olhem nos olhos, falem do seu dia, fazem aquele momento prazeroso. E vocês cozinharam junto. A comida une as pessoas, né? É tão importante, é verdade. E assim, doutora, me fala uma coisa agora na época do frio. Na época do frio. Agora tem os caldos, né? Essa coisa toda, assim. Dá uma dica, assim, para as pessoas que já querem, né? Quem não te contratou ainda, mas vai te contratar, mas já quer começar bem esse inverno aí, né? Que a gente tem caldo muita delicioso. delícia aí. Uma dica... vamos falar pensando no emagrecimento, que eu acho que é o que mais me procuram pelo emagrecimento, né? Uma sopa, tá? Que ela vai ser assim, ela tem os nutrientes, pode fazer com couve, abóbora cabotiã, coloca ali, cozinha bem ela, né? E as especiarias são os segredos. Então, você colocar um pouquinho de gengibre, a cúrcuma, uma pitadinha de pimenta do reino, tudo isso é o quê? Além de anti-inflamatório, termogênico, detox. Então, você vai comer à noite aquela sopa quentinha, tem baixa caloria,
vai te ajudar a eliminar algumas toxinas, ali já vai te ajudar no emagrecimento. Isso não quer dizer que tem que comer a sopa detox à noite e de manhã comer aquele pão recheado na padaria. Isso. Não vai emagrecer. Com muito queijo, muito embutido, muito presunto. Mas é uma dica de uma sopa super gostosa. Ainda no final... E a abóbora é uma delícia, né? Deliciosa. No final, eu quero enriquecer com uma proteína. A hora que tá fervendo, eu quebro um ovo na panela. Na hora quebra. Tampa a panela, deixa ali uns 3 minutinhos para aquele ovo dar uma cozida. Desliga. E aí você come aquele ovo com a sua sopa. Perfeito, delícia. Pode pôr um pãozinho? Não pode o pãozinho na hora do emagrecimento. Depois a gente deixa o pãozinho pro dia livre. Aí pode comer o pãozinho sem culpa. Então, o pão. Uma vez eu comecei a ler um livro que era Barriga de Pão, uma coisa assim. O pão realmente ele é um vilão? Eu não vejo ele 100% como um vilão. Tá? Porque eu acho assim, nós temos o hábito, né? Eu tive o hábito mesmo desde criança também e vejo que a maioria de nós temos isso em casa. O pãozinho de manhã, no café da manhã. Sim, pãozinho. O que a gente pode fazer às vezes é mudar o pão, colocar um pão integral ou colocar um pão com uma proteína, fazer algumas mudanças, algumas adaptações, não precisa tirar 100%, mas no decorrer do dia, evite comer aquele excesso do pão. Né? Às vezes eu comi o pão no café da manhã, aí quer comer no lanche da tarde, quer comer no jantar. Não, aí fica muito pão. Aí ele vira um vilão da história. Não, é verdade. Né? Então, sabendo dosar, colocar ele ali, às vezes, durante a semana comer um pãozinho integral, aí pega um sábado, domingo que eu quero relaxar, aí come seu pãozinho francês. Né? Aí come, tudo bem. E é o que eu falo, você tem que ter um dia livre, comer sem culpa, contudo com moderação, porque quando você reeduca a sua alimentação, o teu corpo automaticamente ele responde. Ele responde, é verdade. Ele não consegue mais, assim, às vezes eu vou comer 4 pedaços de pizza. Se você reeducou, quando você vai comer a pizza, você não consegue mais os 4. Aí você come aquele e sacia e sente o sabor de cada ingrediente. É até, digamos assim, é até aquele momento assim que você fala assim, nossa, que gostoso, né? Sente mais o sabor do alimento. Porque a gente fica mesmo, né? Come tanta coisa industrializada, tanta coisa que você fala, gente, eu não consigo mais sentir sabor de fruta. Porque eu só sinto açúcar, né? Exatamente. E isso tem que ter essas mudanças justamente por isso. Porque o açúcar, ele é extremamente prejudicial, nós sabemos, né? E nos industrializados tem muito. Então, se você faz seu preparo em casa, ou, né, for pensar, né? Eu vou comprar, pronto. Mas o que eu vou comprar? Hoje nós temos casa de produtos naturais. Eu mesma tenho minha franquia de marmitas fit, saudáveis. Fiz pensando, né, nos pacientes para entregar o combo na casa deles. Em shoppings, hoje eu tô vendo que já estão aparecendo alguns restaurantes naturais também. Olha, então, isso é importante a pessoa começar, não pensar só ir numa praça de alimentação, como aquele fast food, aquele hambúrguer rápido, né, que sai ali na hora. Muitas vezes nem sai tão quentinho. Então, sabe, mude algumas coisas, já faz a diferença. Faz muita diferença. É verdade. E essa história do suco? Teve um boom de suco detox, lembra? Desse boom aí tudo era suco detox, e suco detox de manhã. Eu cheguei a tomar um suco detox que era um maço de salsinha batido no liquidificador com abacaxi. Gente, que loucura! Passou agora um pouco essa onda dos sucos detox, né? E agora, assim, sobre sucos, né? É uma questão também de hábito, né? Questão de hábito. Embora eu falo, os sucos, para quem tem dificuldade de colocar na alimentação, os vegetais, as frutas, o suco é uma opção muito boa. Eu acho muito boa. Tem gente que não consegue consumir. Quem consegue, eu acho que, ok, pode deixar passar o suco. Mas quem não consegue, o suco é uma boa opção. Porque ali ela coloca uma couve, não precisa ser uma massa de salsinha, mas uma salsinha, né? Um abacaxi, uma maçã. Então, ela pode ali, eu sempre passo algumas receitinhas de suco. Em todo cardápio eu coloco justamente por isso. A pessoa às vezes está na correria, não gosta de comer. Ela faz o suco, já toma de manhã.
Já tomo ela em fresquinho, in natura, né? E pronto. Isso, tem dificuldade de comer um melão. Ai, não, melão, melancia, eu não curto. Pode fazer um suco. Pode fazer um suco. E fica uma delícia, né? E tem várias opções, né? É só ter criatividade também, né? Por isso que eu passo. Eu passo sempre umas 2, 3 opções. Aí toda semana a gente tem adaptação no cardápio, eu coloco outros. Às vezes a gente faz os chás, né? Mistura o chá com o suco. Olha, que gostoso! Fica gostoso. E a pessoa até se surpreende, né? Porque ela fala assim, nossa, eu nunca experimentei isso, eu nem sabia, que gostoso, né? Isso. E tem a diferença, você toma gelado, você toma você toma quente, né? Faz um chá, que gostoso. Chá quentinho, né? Que agora tá frio, então um chá quentinho é gostoso. Então faz diferença. É o que você falou, a pessoa às vezes se surpreende. E surpreende tanto que gosta. E fala assim, eu vou colocar no meu dia a dia. Oi, tá vendo? E coloca. Tem gente que fala, Nutri, eu cheguei, fiz 1 litro. Tem problema? Porque eu tomei de manhã e aí eu coloquei o resto da minha garrafinha e eu fico tomando durante o dia no meu trabalho. Eu falo, maravilha, melhor isso do que uma Coca-Cola. Um refri. Desculpa, falha, não vou fazer merchan, não estou fazendo propaganda. Mas é verdade, a gente sabe que eles são vilões, né? E isso é uma realidade. Agora, uma coisa que eu acho bastante interessante também, quando a gente fala de sucos, sopas e chás, aconteceu comigo numa época que a minha irmã, a minha família tem um bazar, né? Que é um projeto beneficente, e a gente faz esse bazar, já tem mais de 10 anos, e fica se revezando entre as voluntárias, né? Então, uma hora eu tô lá voluntariando, uma hora tá minha mãe, uma hora tá minha irmã. E eu lembro que teve uma época que minha irmã ia aos sábados de manhã e ela abria a loja e eu ia saindo pelas casas coletando doações, né? De roupa, sapato, tal, para venda no bazar. E aí, o que acontece? Minha irmã chegava lá de manhã e ela levava uma garrafa de chá e deixava lá. Ela ia embora, na parte da tarde, eu ficava lá no bazar organizando as coisas, e aí acabava a água, eu tomava esse chá. Menina, eu tomei tanto esse chá, eu sei que eu emagreci com esse chá, que eu não sabia nem do que era, e depois eu comecei... Parece que deu uma alteração na minha pressão, que foi um chá de hibisco. Ela fazia assim, vermelho, vermelho, assim, muito forte, muito forte. Ela deixava lá, então ela ia tomando o chá de hibisco e a água. Então, acho que ela diluía um pouco do chá na água. Acabava a água, só sobrava o chá e eu tomava. Mandava ver no chá. Então, essa coisa das dosagens também é uma coisa muito importante. A pessoa aprender também o quanto que ela deve ingerir, né? Não só de chás, de sucos, tudo isso faz parte também do cardápio, né? Esse exemplo que você deu do chá de hibisco é muito legal. Emagreci, sim, lógico, ele ajuda a emagrecer. Ele é um diurético. Porém, o excesso, por exemplo, tudo que tem ação diurética, a gente tem que ter atenção, porque a gente pode perder muito potássio. Olha... Por isso tem que ter a dosagem. Por isso tem que saber o que eu tenho que consumir ali para não perder um potássio. Às vezes eu sentia uma certa fraqueza, assim. Eu falei assim, nossa, eu não sei, eu tô esquisita. É isso mesmo. Era o hibisco, porque você tá eliminando. Né? Então, nessa eliminação, você perde ali. O potássio é um deles, né? Que a gente perde quando o hibisco, a varinha, tudo que é ação diurética em excesso, tem que tomar muito cuidado. Gente, cada coisa, olha. Sempre tá rebondo. Não que eu não posso tomar, tem que tomar. Mas o quanto que eu posso? Será que são 2 xícaras por dia? Gente, tomava 1 litro, que vergonha. Mas a gente faz as coisas sem pensar. Como a gente faz, é verdade. Né? Eu falo, por exemplo, meu mesmo, assim, como eu sempre quis me cuidar, sempre tive minha fase quando eu era mais jovem, né? Que era aquela coisa, preciso ficar magra, preciso fazer magra. Isso. Queria a qualquer custo. Eu fazia essas dietas radicais também, né? Comia pouco, às vezes mal comia, vivia com anemia, vivia assim, sabe, apática. Era uma coisa assim terrível, terrível. E aí eu aprendi, não pode ser assim, né? Você tem que comer, fazer atividade, você tem que repor. Quando eu tive meu problema até do síndrome do intestino irritável, que eu tenho, né? Então, você demora a ter ali uma absorção de vitaminas e nutrientes. Então, eu descobri que eu tinha que suplementar. Olha! Mas eu como bem, eu como certo. Tá tudo certo. Não.
tive que suplementar porque não era o suficiente que eu consumia. O que foi bom para mim. Então, tudo que eu passo é ótimo. Eu falo assim, é ruim, não, é excelente. Porque eu mesmo sou o seu estudo de caso. Isso, e é o seu próprio case. Eu levo meus pacientes e aí elas têm resultado. E aí tem sucesso. E aí fica todo mundo bem, todo mundo feliz. E eu adoro essa parte. E que vê ali o feedback, né, na hora ali, aquilo que você fala assim, realmente, né, surtiu efeito. É maravilhoso isso. Olha, doutora Soraya, mas infelizmente nosso tempo está acabando, muitas histórias para contar, muitas coisas depois nós vamos gravar com outros temas bem interessantes, falando realmente da nutrição, como pode mudar a vida das pessoas. Que maravilha. Mas vamos fazer o seguinte agora, aquela câmera é sua, deixa os seus contatos aí, como as pessoas te encontram, os protocolos, fala um pouquinho para a nossa audiência. Sim, meu Instagram, @nutricionista_Soraya, com Y. Meu WhatsApp eu vou deixar aqui nos contatos para vocês, tá? E eu tenho meus programas de emagrecimento, tenho o programa emagrecimento e ganho de massa muscular, tenho o programa longevidade, tenho o programa Mulher 40+, e o programa autoconhecimento e emagrecimento. Cada um com seus protocolos, tá? E além disso, também nós temos ali os pacotes de massagens para quem quer rejuvenescimento, estímulo de colágeno, eliminar toxinas, tem a drenagem, né, que a gente faz, tem a drenagem linfática anormal, todas as minhas massagens são manuais, tá bom? E também tem a detox, que ela ajuda a eliminar muita toxina, então aí é onde ajuda no emagrecimento, com acompanhamento nutricional. Esses são meus contatos, meus protocolos. E muito obrigada pela participação. Estou muito feliz por estar aqui com você. Muito bom. E eu mais feliz ainda. E a partir de agora, eu quero gastar, gente. Quero usar a hashtag Orgulho da Nutri. Orgulho da Adorei. Amém. Da Nutri, né? Você em primeiro lugar, não é isso? Doutora Soraya, muito obrigada pela sua vinda, por tantas informações importantes. E o podcast da Escola de Negócios fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.